Então, boa noite, pessoal. Nós vamos começar a aula de hoje. Eu decidi, até como forma de poder lembrar alguns conceitos da aula anterior, já que nós percorremos dois conteúdos, né, da lembrança de vocês, né? Falamos sobre direito do consumidor, direitos e deveres, e demos continuidade a esse mesmo tema. Então, eu gostaria de fazer um bate-bola com vocês, e isso, obviamente, vai gerar aí um total aí de 200 pontos pela participação, né, de cada um de vocês, no sentido de a gente fazer esse review da aula anterior, para entrarmos hoje, nessa noite, na última unidade, na última sessão da unidade número 3. Nós vamos falar sobre sistemas de responsabilidade. Quer dizer, o que a responsabilidade civil ela impacta na relação de consumo entre os agentes, né, os sujeitos dessa relação. Então, eu vou começar a perguntar. Alexa, está por aí, Alex? Alexa, a Rafaela está aí? É só falar que vai fazer pergunta, o pessoal se esconde, meu Deus. Não. Ana Carolina, como é que... Hã? Tá Quem? vendo aí? Quem? Não, só tô falando, tá vendo como é? E eu falo que eu não Professor. sei. Alexa está? Não, né? Não deve estar com o áudio aberto. Ana Carolina está, né? Eu. Eu. Ana, você esteve na aula passada, não esteve? Não. Não, por quê? Eu tava voltando do interior, professor. Eu não consegui assistir. Não, né? É Mas verdade? nem pegou lá no portal para dar assistida assim depois? Quando eu dei estudada foi quando foi para fazer a atividade que você tinha mandado. É, mas deu uma estudada, não? Em cima da atividade. Sim. Ah, Agora, então no você, portal de assistir a outra aula, eu não assisti. então você tá craque nisso. Ah, coitada de mim. Alexa, nós falamos na aula passada sobre direito do consumidor, correto? Tudo bem, Ana? Consegue Tudo. responder. Oi? Alexa não consegue te responder. Ela não Ah, consegue falar. então peça desculpas para ela, porque eu estava pensando que ela não queria falar comigo, viu, Vitor? Ok. Ela tá na aula, só que ela não consegue Tá. responder. Então tá bom. Desculpa, viu, Alex? Não foi por querer. Mas vamos lá, Ana. O que você entendeu sobre direito do consumidor? O que significa para você o direito do consumidor? Direito do consumidor. Isso, bem simplesinho. Vamos lá. Nós já falamos sobre direito comercial, direito bancário, né? E a gente a cada unidade vem trabalhando uma capilaridade, um ramo do direito empresarial, e nesse caso em especial nós falamos sobre direito do consumidor. O Tá. que você entendeu? Qual é a definição da Ana Carolina sobre isso? Professor, eu acredito que seja o direito para a gente poder lidar nas compras que iremos fazer com os fornecedores. Tá. Toda vez que nós tratamos de assuntos relacionados ao direito, nós falamos que é um conjunto de regras, correto? Certo. No caso específico do direito do consumidor, é um conjunto de regras que trata do quê? As... Vai pensando aí que depois eu volto em você, tá bom, Ana? Tá. Alisson, tudo bem, Alisson? Tudo Tudo bem? Certinho?
certo. Passarinho aí tá bom, hein? Eu tenho que falar e desmutar, que ele grita bem na hora. Alisson, diz para mim o que você entendeu sobre o direito do consumidor. Quem quiser falar, pode falar. Senão a gente vai demorar muito. O direito do consumidor, ele, tipo, te ajuda a garantir com que você receba aquilo que a empresa, ou... no modo geral, tá, professora? Eu não vou colocar um ramo específico. Mas o que... Desculpa te interromper, Kemily. Assim, vamos numa sequência da forma com que eu falei com a Ana. Todas as oportunidades que nós falamos de direito, nós estamos falando de um conjunto de regras, né? Um ordenamento jurídico, certo? Então, o direito bancário é um conjunto de regras que estipula direitos e deveres das instituições financeiras, tá? E no direito do consumidor, é um conjunto de regras que estipula o quê? Não é a relação, professor, entre o consumidor e o fornecedor? Mas lembrem vocês que nós temos 3 sujeitos, né? Lembram? Sim, que é o consumidor, fornecedor e o fornecedor. É o consumidor, o fornecedor e quem mais? E consumidor por equiparação. Equiparação. Perfeito. Então, o direito do consumidor, ele é um conjunto de regras, tá certo? Que busca equilibrar as relações de consumo, tá? Então, as relações de consumo, que tem como sujeitos o consumidor. E quem pode me dar a definição de consumidor? Nós vimos na aula passada que o consumidor ele tem uma característica bem específica para ser considerado consumidor. Pode ser tanto pessoa física quanto jurídica que adquire, né, um produto para o uso próprio, né? Tecnicamente, esse uso Serviço, né? Destinatário final. Destinatário final, e acrescenta esse consumo próprio ou de sua família, não necessariamente ele próprio. Ah, sim. Eu vou anotar isso aqui também. Entenderam, pessoal? Então, a definição mais simples de consumidor é quem adquire, seja ele pessoa física ou jurídica, para uso próprio, para consumo próprio ou de sua família. E, tecnicamente, ele é considerado o destinatário final. Que nós falamos, inclusive, sobre a cabeleireira, quando ela adquire um secador de cabelo para uso do seu negócio, como insumo, parte integrante da sua atividade econômica, né, pelo direito do consumidor, ela não é considerada consumidora. Mas que, caso ela venha adquirir um outro secador de cabelo para uso próprio ou da sua família, aí sim, pelo artigo 2º, ela é considerada consumidora. E nós falamos sobre consumidor por equiparação, né? Que não necessariamente, na realidade não participou da relação de consumo, ou seja, não foi a que adquiriu o produto, mas ela sofre algum tipo de prejuízo, né, como se consumidor fosse. Ou seja, está utilizando. Demos até o exemplo da empregada doméstica, que quando foi utilizar o liquidificador da patroa, sofreu um acidente. Então, para todos os efeitos, essa empregada doméstica, ela é consumidora, porém, por equiparação. E o terceiro sujeito é o próprio fornecedor, né, que tem como atividade principal o negócio,
Porém, existe uma palavra, né, no artigo 3º que especifica bem essa função empresarial. Quem poderia me dizer? É habitualidade? Isso mesmo, parabéns. Então, para ser considerado fornecedor, né, seja ele uma pessoa física, porque eu posso ter um serviço autônomo, porém com atividade principal, né, ou pessoa jurídica, tá? Então, esta empresa, tendo como modelo de atividade econômica a habitualidade, ela é considerada fornecedora de bens ou de serviços. Falamos do Código de Defesa do Consumidor, né, que protege os direitos do consumidor, e eu fiz um pequeno resumo dizendo que se houver fornecedor e consumidor, produto ou serviço, então isso precisa estar anotado aí com vocês, tá? Então, a relação de consumo, ela precede a figura do fornecedor, consumidor, produto ou serviço, tá? Então, se eu vier a perguntar o que caracteriza a relação de consumo pelo direito do consumidor, vocês precisam especificar esses 4 elementos, tá? Professor, pode Lembrando, repetir de novo, por Pode favor? repetir, professor? repito, com todo prazer. Se eu vier a perguntar para vocês o que caracteriza a relação de consumo de acordo com o direito do consumidor, vocês não podem esquecer, né, que tem de haver um fornecedor, um consumidor, seja ele consumidor destinatário final ou consumidor por equiparação, um produto ou serviço. Então, são esses fatores que definem a relação de consumo de acordo com o direito do consumidor. Tudo bem? Beleza, valeu. E também complementei que, em havendo relação de consumo, aplica-se o conjunto de regras que está no Código de Defesa do Consumidor, o CDC. E se não houver relação de consumo, o código deixa de existir para aplicar o Código Civil. Relação de consumo, CDC. Outra relação, tá? Código Civil. Tudo bem, pessoal? Sim. Beleza. Falamos também de produtos duráveis e não duráveis, serviços duráveis e não duráveis. Falamos também sobre princípios, né, do Código de Defesa do Consumidor. O primeiro é vulnerabilidade. Quem poderia me dizer o que entendeu sobre vulnerabilidade? No Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, existe lá, né, um dos primeiros princípios, na realidade, o primeiro, chamado vulnerabilidade. O que trata esse princípio? A fragilidade do... pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, pode falar, eu passo a bola, passo a bola. Fala, Não, Gabriel. ele define que o consumidor ele é sempre o mais vulnerável da relação, né, entre fornecedor e consumidor. Isso. Na relação de consumo, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele atenta, ele reconhece, né, a fragilidade do consumidor, da outra ponta, né, nessa relação de consumo. É isso aí. Era o que o Hector tinha pensado também? É o que eu tinha anotado aqui também. Show de bola. No princípio de boa-fé objetiva, o do equilíbrio, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele define regras de conduta coletiva, né? E dever entre as partes, né? E dentro desse dever permanente entre as partes, quem poderia me dar aí um item importante desse dever? Honestidade. Alguém pode dar outro?
Eu vou falar um: lealdade, e o outro é aquilo que se espera numa relação ganha-ganha, né? Quer dizer, a Cooperação. 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 Perfeito. Quando falamos em educação e informação, estamos falando que o fornecedor, né, ele tem por obrigação esclarecer todas, né, as características, seja do produto ou do serviço, né, nos fatores de características, composição, qualidade, preço e riscos que podem apresentar aquele devido produto, que também é um dos princípios, né, consagrados do artigo 4º do direito do consumidor. Aí passamos por algumas particularidades do direito, né, quanto à proteção, acesso à informação, e chegamos em um dos últimos, que é a facilitação de sua defesa com a inversão do ônus da prova, observando verossimilhança e hipossuficiência. Quem pode me dizer o que entendeu por verossimilhança? Pode entrar. Oh, desculpa. Então, a verossimilhança é um atributo dentro desse princípio, tá? Daquilo que possa parecer intuitivamente verdadeiro, né? Se a narrativa, se o argumento utilizado pela parte prejudicada, né, estiver próximo de uma realidade dos fatos, e isso só o agente público pode analisar, né? Então, isso é um princípio de facilitação de defesa, observando a verossimilhança. E a hipossuficiência? Quem acertar essa ganha mais 100zinho. Opa, então vamos lá, então. O quê? Já até liguei o microfone aqui, já. Repete aí, professor, e por quê? Dentro do princípio da facilitação da defesa, tá? Então, o consumidor, ele precisa ter facilidades para poder solicitar qualquer tipo de ressarcimento de danos causados, tudo bem? Então, esse princípio, ele diz que mesmo a narrativa daquele prejudicado não for exatamente o que aconteceu, mas ele se aproxima da realidade, isso chama-se verossimilhança. Mas tem uma outra observação também que o agente precisa ter, que é pela hipossuficiência. E aí me pergunta, né, o que vocês entenderam por hipossuficiência dentro desse princípio? Um momento. Posso falar, momento. Kimberly? Não, Posso falar, Kimberly? fala quem Pô, já mano, dá. E aí, Kimberly, você tá tirando, Galera, hein? pô. Ô, tô procurando, eu não participei da aula, pelo menos. Tá de tiração, hein? Pô. Pode falar aí, eu não achei, não. É zoeira, pode ver. Pode falar, Hector. Pode falar, eu não achei. É que o que eu entendi, né, da hipossuficiência é que o consumidor, ele sempre vai ser a parte mais, vamos dizer assim, mais frágil, né, fraca, né, em relação a troca, né, por exemplo, quando o consumidor, ele for buscar algo, né, por exemplo, ele foi, sofreu algum... Hector, anota aí, relação de consumo. Relação de consumo. Isso. Ele vai ser sempre a parte mais fraca na relação de consumo. Eu anotei aqui, só que eu tentei colocar com minhas palavras, né, mas não deu certo. Você ficou engasgando aí, eu falei, vamos melhorar um pouco então, né? Então, vai ser sempre mais vulnerável, né? Isso. A hipossuficiência, ela se relaciona com o artigo 4º, que é o primeiro princípio lá consagrado, que é a vulnerabilidade. Então, em qualquer relação de consumo, pelo Código de Defesa do Consumidor, né, reconhece-se, né, o consumidor como a parte mais vulnerável, mais frágil da relação de consumo, né?
Então já ganhou 100zinho aqui, viu, Sueli? Ô, Ô, é professor, nóis. e o meu esforço, você também não. Nossa, nem vê meu esforço, cara. Para de reclamar, Kemily, e vai ouvindo para você ir fazendo as suas anotações, tá? Já que Professor, você pode dividir Eu os tô 100 pontos fazendo. aí com o pessoal aí, todo mundo aí. Ó, pode, né? coração generoso, menino. Vai, moleque é bom. Peraí, deixa eu dividir aqui 100 pontos, dividido por 30 pessoas que estão na sala. Não, professor, dá sempre pra todo mundo, tá? Todo mundo aqui, ó, Três. interagindo, entendeu? Anotando. Não, eu sigo aquilo que os meus alunos pedem. Ele me pediu para dividir com o pessoal. É que ele falou errado, ele tá emocionado. Tá certo. Quem pode me dizer o âmbito de atuação do PROCON? Ele é federal, estadual ou municipal? Municipal. É isso aí. Em cada município nós temos aí um órgão de defesa do consumidor. Vamos em frente para a gente terminar essa revisão rápida. Essa eu gosto, né? Quem pode me dizer o que entendeu sobre vício na relação de consumo? A quarentena e deixando a Kemily falida. Tá bem respondido, né? Ai, Kevin, só você mesmo. E aí, pessoal, o que vocês entenderam sobre vício? São características do produto, né? Seja em quantidade ou qualidade, que tornam eles impróprios, mas que não danificam o bem do consumidor em si, mas tornam o produto inutilizável. Tem uma característica no final que também define vício, Gabriela, que é a diminuição do valor daquele bem ou daquele serviço, tudo bem? Sim, anotei aqui isso também, eu só não falei. Então, são características de qualidade ou quantidade, né, que torne o produto ou serviço impróprio ou inadequado ao consumo. E aí vem o detalhe, e também que lhes determinou o valor. Aí falamos do liquidificador que não gira, que é um vício do quê, pessoal? De qualidade. O vidro de mel que apresenta uma coisa. Nem adianta, né? Já falei. O vidro de mel que apresenta uma quantidade, né, superior àquela de fato existente seria um vício de quantidade. E o exemplo que eu dei na mancha de um vestido, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o valor daquele produto, tá? Vamos lá. E defeito? O que seria um defeito? Na relação. Quando o produto vem com defeito, não é? Então, mas tecnicamente, de acordo com o direito do consumidor, né, o que é defeito? Quando se considera um defeito? Uma irregularidade. Na verdade, esse daqui o que eu anotei é o que é relacionado ao dicionário, né? Que é uma irregularidade de funcionamento correto de qualquer mecanismo. Aí o que você colocou, né? Que eu fiz as anotações, eu coloquei que o defeito é um vício, né? Acrescido de um problema extra. Por Sim. exemplo, o diagnóstico, né? O diagnóstico que se dá quando é defeito é quando agride, né? O patrimônio jurídico mais da pessoa, enfim. Isso, é o patrimônio jurídico mais amplo. Amplo. Tá? Seja ele patrimônio moral, material, estético ou de imagem. Então, o vício, né, ele pertence ao produto ou serviço, somente isso. E ele vai atingir apenas o patrimônio material do consumidor. Por outro lado, o defeito, né, além de
atingir o patrimônio material, ele pode, inclusive, atingir o consumidor no âmbito moral, estético ou da própria imagem dele. Então, por isso que o defeito ele tem uma ampliação maior do que o vício. E o vício ele está ali, ele pertence ao produto ou ao serviço. Tudo bem? Pode ser de quantidade, de qualidade, que diminua valor, mas ele só está atingindo o patrimônio material do consumidor. Quando eu extrapolo esse patrimônio, né, incluindo, por isso que defeito é um vício acrescido de problemas. Né? Então, quando, além do patrimônio material, né, atinge o moral, o estético, porque eu posso me machucar, posso ter aí um problema muito sério físico, orgânico, ou até da minha própria imagem, né, perante o mercado, enfim. Né? Então, por isso que amplia-se na questão do defeito, tá? Vamos lá, aí nós falamos lá dos exemplos, o que era vício, o que era defeito. Portanto, pelo efeito e pelo resultado, tá. Práticas abusivas, propaganda enganosa, e assim nós chegamos ao final da aula anterior. Então, agora, pessoal, gostaria de compartilhar com vocês, né, nesta noite, a aula propriamente dita desta noite. Então, deixa eu procurar aqui os slides. Kemi, ele fez as anotações aí, Kemi? Sim, professor. Todas aqui, ó, mesmo não tendo participado da aula anterior. Eu anotei tudo que pude aqui, mas depois eu vou dar uma olhada. Esse não é o problema. O que eu sempre peço a vocês é que, mesmo que não tenham condições de assistir a aula anterior, mas que venha, que a gente faz Professor? Ih, caiu. Estou com um problema de sinal. De internet, ó. Ó a sua operadora querendo te derrubar aí, ó. Tá havendo uma recorrência, não sei por qual motivo. Toda aula que eu inicio me dá esse problema, mas volta rapidamente. Menos mal. Aqui no morro a internet não falha, não, hein? Então você é mais e nem privilegiada. É gato, mas foi... Você é mais privilegiada do que eu. Moro no morro, né, professor? Aí pega melhor. Vamos lá. Essa aqui, beleza? Tá me enxergando aí, pessoal? Sim. Tá carregando. Sim. Então, nessa noite, nós vamos finalizar a unidade 3, que fala do direito do consumidor, seus reflexos nas relações comerciais, físicas e virtuais. Na próxima aula, nós vamos procurar abordar 2 conteúdos, né, da unidade 4, que é o 4.1 e 4.2. Vamos ver se é possível. O conteúdo ele é bem extenso, mas eu vou tentar ao máximo solucionar isso na próxima aula. Mas vamos em frente. Professor, então desculpa te interromper, então é a continuação da sessão 3.3? Então, na aula passada nós tratamos da 3.2, desculpem, e a 3.3, correto? Ah, tá. E nós fizemos esse resumo agora. Uhum. Tá? Como foram 2 sessões, eu fiz por bem fazer essa pequena revisão, né? Porque foram 2 conteúdos que nós passamos na aula passada, né? Beleza. E a de hoje é a sessão 3.4, que eu vou mandar depois, pela Gabriela, vou mandar a atividade da sessão 3.4, tá? Fechou. Legal, então vamos lá.
Sistemas de responsabilidade, tá? Dentro do direito do consumidor. Então, a responsabilidade, né, ela é tratada no âmbito civil, que eu coloquei aqui em linhas gerais, é a obrigação, né, de reparar o dano que uma pessoa causa a outra por ato ilícito. Entenda a pessoa, né, física ou pessoa jurídica, tá? Então, vamos reler, né? A obrigação está previsto no Código de reparação de danos, tá? Que uma pessoa causa a outra por ato não reconhecido pelo Código pelo direito do consumidor, né? Um ato ilícito. Quem poderia me dar aí as características de dano? Que silêncio, meu Deus. De você realizar uma compra e essa compra não é efetivada da forma como deveria ser. Não, tudo bem. Dano é um prejuízo, correto? Uhum. Porém, esse prejuízo ele pode acontecer em quais âmbitos? Em quais patrimônios vou melhorar? Vou melhorar ainda mais. Em quais patrimônios jurídicos? Que nós acabamos de tratar na revisão do conteúdo anterior. Professor, com licença. Eu estou vendo o primeiro slide, que são as seções 3.1, 3.4. Deixa eu voltar, para só um pouquinho. Você está conseguindo ver eu retrocedendo os slides ou não? Ou está estático aí na sua tela? Está estático. Está no primeiro slide. Então, Victor, eu vou te pedir uma gentileza. Eu acho que talvez a queda do meu sinal aqui tenha causado algum problema aí. Se você pode sair e voltar novamente, eu te aguardo. Muito obrigado. Só um momento. Tá bom. Pessoal, peço a compreensão de vocês, tá? Voltou normal. Voltou? Sim. Ah, então tá bom. Slide 2. Podemos prosseguir? Podemos. Legal. Então, a pergunta continua, né? Quais patrimônios jurídicos, né, eu poderia caracterizar o dano? Um é o patrimônio moral. É o moral, material, estético. Ou da... Econômico. Aí seria o econômico, seria o material, viu, Márcia? Ah, é? E para complementar, ou da imagem daquele que está sendo prejudicado, tá? Entendi. Então, vamos lá. Então, a responsabilidade civil, né, a violação ao direito alheio, com provação de prejuízo. Então, deve-se haver comprovação, né? Então, eu preciso ter fatos, né, concretos, né, além dos argumentos, para poder comprovar esse prejuízo, tá? Então, essa violação está prevista no Código Civil. Além disso, o descumprimento de um contrato, ou por ação ou por omissão extracontratual, tá? E os elementos conduta humana,
né, e o dano e o nexo causal. Então, o que é o nexo causal? É quando se, na análise do que aconteceu e dos fatos, né, consegue-se vincular a ação com o dano propriamente dito. Então, se nós lembrarmos lá atrás, né, que nós falamos lá por verossimilhança, nós estamos também nos aproximando daquilo que se chama nexo causal, tá? Então, vínculo entre a ação, então, quando se analisa os fatos, né, se percebe que a ação atida, né, ela se comunica com o dano causado. Quando não há vínculo, não há nexo causal, então não há o que se falar sobre os elementos, né, de responsabilidade civil. Entenderam, pessoal? Professor, o que é nexo causal mesmo? Eu coloquei entre parênteses logo em seguida, Hector. Quando há o vínculo entre a ação e o dano propriamente dito, tá? Então você você se acidentou, né, por conta de, ou melhor, você sofreu um dano físico por conta de um acidente de trânsito. Tudo bem? Então, o dano que você sofreu, né, na sua pessoa, né, a gente está falando aí de moral ou imagem, ele se comunica com a ação do acidente de trânsito. Entendeu ou não? Tá me ouvindo, Hector? Oi, desculpa, estava mutado aqui. Entendi sim, professor. Tá? Alguém não mais entendeu ou só o Hector que está com dúvida? Então, quando eu peço acidente de trânsito, braço quebrado, que ele estava dentro do veículo, concordam que existe um vínculo entre a ação e o dano? Sim. Tá? Agora, quando a ação não se comunica com o dano, aí não há de se falar de responsabilidade, tá bom? Em seguida, nós temos aí uma teoria, né, chamada teoria da culpa dentro do direito. E ela fala de responsabilidade subjetiva. Anderson, fecha o microfone, por gentileza. A não ser que você queira fazer uma pergunta, aí eu te ouço. Então, vamos lá. A responsabilidade subjetiva, ou conhecida também como teoria da culpa, ele se dará quando o causador do ato ilícito atingir esse resultado em razão de intenção ou não intenção, sendo obrigado a indenizar, caso se consume a sua responsabilidade, tá? Então, quero saber se vocês entenderam. Nesse caso, caso se confirme a culpa da pessoa, né? Caso se consume, ou, né, como você mesmo disse, se constate a sua responsabilidade. Caso contrário, não existe teoria de culpa aí, nem responsabilidade subjetiva. Exemplo, Professor, tem um exemplo aqui, ó. Será que resolve, Gabriela? Acidente de ônibus, onde o motorista será obrigado a indenizar os prejuízos, caso seja provada a intenção ou não no acometimento do acidente de ônibus. Resolveu ou não? mais ou menos. Mas isso é no âmbito geral, né? Independente, tipo. No âmbito da responsabilidade civil. Sim, mas isso vale tanto para pessoas
físicas e jurídicas, né? Relações, assim, eu digo. Na empresa, tanto quanto pessoais ou só na empresa? Não, ambos. Tá bom. Eu vou voltar lá, ó. Dá uma olhada nisso que nós até. Aliás, eu pedi para vocês, quando lerem pessoa, quais pessoas são, Gabriela? Física e jurídica, né? Isso. E aí nós vamos. Opa, desculpa. Vamos lá. Vamos reler novamente. Eu quero que vocês façam uma leitura rápida com os olhos aí, né? Para a gente depois, por exemplo. Tudo bem? Agora vamos para o exemplo. Ficou esclarecedor para vocês? Sim. Legal. Responsabilidade objetiva. Esta tem um nome, é uma teoria chamada teoria do risco. Uma é teoria da culpa, outra é teoria do risco. Então, a pessoa física ou jurídica tem o dever de indenizar, né, independentemente da comprovação da intenção ou não de se cometer o dano, bastando que fique configurado o nexo causal. Então, o que é o nexo causal mesmo? Vínculo É o entre vínculo a ação e o dano. Legal. É o vínculo entre a ação e o dano causado, tá, pessoal? E a reparação do dano pela ocorrência dos acidentes de consumo, que podem ser tanto vício como defeito, tá? Dentro da responsabilidade objetiva. Tá? Então, corre-se o risco de se causar danos na relação de consumo, seja ele por vício, seja ele por defeito. Aquele que apresenta características de quantidade, qualidade e diminuição de valor, ou aqueles que amplia o dano, né, ao patrimônio jurídico, moral, material, na imagem, enfim, e outras características. Então, a teoria do risco, do artigo 927 do Código Civil, eu coloquei entre aspas, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outras pessoas, que é o que significa outrem, tá? Outras pessoas, físicas ou jurídicas, né? Então, a reparação do dano, ela pode ser considerada dentro da subjetividade ou dentro da responsabilidade extremamente objetiva. Exemplo, a empresa responsável, eu fiz questão aí de dividir o exemplo em duas partes, tá? Primeira, do motorista. Agora, a empresa responsável pelo transporte responderá de forma objetiva pelos transtornos causados justamente pela relação empresa-cliente, tá? Que isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ficou claro para vocês a questão da responsabilidade objetiva? Nesse caso aí, professor, só para sanar a dúvida aqui, quem vai arcar com as consequências, né? Quem vai ter a responsabilidade aí é a empresa e não o funcionário, né? No caso, é isso? A responsabilidade objetiva. Sim, na responsabilidade objetiva. Na subjetiva é a pessoa que fez o ato, né? Caso se comprove dolo ou culpa, Uhum.
O motorista pode ser responsabilizado subjetivamente. Vamos Professor, deixa pensar. eu fazer tirar uma dúvida. Por Claro, exemplo, meu padrasto, ele é motorista de ônibus. Aí, no caso, se ele sofrer um assalto, desconta do salário dele. desculpa, não entendi, Alisson, picotou o áudio. Por exemplo, o meu padrasto, ele é motorista de ônibus. E aí já chegou a ocorrer 2 assaltos no ônibus enquanto ele estava dirigindo. Aham. Aí o certo seria a empresa inteira se responsabilizar por isso, certo? Porque Objetivamente, sim. aí nesse caso acontece dela descontar do salário dele um valor por ele ser assaltado no ônibus. Meio estranho, né? Mas ele foi descontado? Sim, Então, Alisson, o ato em si, ele não está previsto, nesse caso em especial, né, no Código de Defesa do Consumidor, porque não aconteceu nada com os passageiros, assim. entendeu? Só houve o assalto, né? Aí entra no Código Penal, Código de Crime, entendeu? Nós estamos falando de relação de consumo, quando o consumidor, o cliente da empresa de ônibus, passageiros, eles sofrem algum dano, entendeu? Certo? Por exemplo, eu sendo passageiro, no caso, né? Isso. Tudo bem? Tudo. O que eu queria sugerir a vocês é nós retomarmos aquele exemplo do consumidor por equiparação. Lembram da empregada doméstica? Sim, Então, lá, a empregada doméstica, ela estava utilizando um produto adquirido pela patroa. E ela se machuca e ela é considerada o quê? Uma consumidora por equiparação, correto? correto. No caso, né, da responsabilidade civil, o motorista, né, ele está representando a empresa de transportes. Juridicamente, ele é uma pessoa jurídica, porque ele está representando, correto? Porém, se o ato, né, se o dano causado, né, tiver nexo com o motorista, ele pode ser responsabilizado pela empresa de transporte. Ah, entendi. Entendi. Entendi, professor. Nesse caso aí, a responsabilidade objetiva só vai ser da empresa se o dano for só com o motorista, né? Com o, vamos dizer assim, o funcionário da empresa. Não. Não? Olha o que está escrito aqui, ó, justamente pela relação Empresa, cliente. cliente, ser Ué, então por que que no exemplo lá do motorista ele Você não, falou, não... você falou, você falou why ou é? Ué, Sei por que que você, que não... sei que você dá uma de mineirinho, né? Não, não. Então por que que no primeiro exemplo ele não é configurado como nexo causal? Fiquei meio confuso agora. Porque ele é pessoa física, ele é representante da empresa. Certo. Então, a empresa de transporte pode responsabilizar o motorista, porque é funcionário dela. Tá, então nesse caso, a Pelo empresa dano, tem essa opção de penalizar o motorista. pelo dano causado aos clientes. Certo. E nesse caso da objetiva. Na objetiva, eu não tenho a figura do motorista. Ah, tá, entendi. Eu tenho a figura de quem causou o dano para o consumidor, para o cliente. Quem foi? Empresa, Empresa. entendi. Objetivamente, né, o passageiro estava dentro de um ônibus cuja empresa proprietária é X. Entendi. Objetivamente, empresa cliente. Subjetivamente, qual é o nexo desse acidente? Qual é a causa? Aí é o motorista. Aham, Entendeu agora? entendi, clareou um pouco.
Objetivo, empresa-cliente. Subjetivo, motorista que pertence à empresa de transporte, causou por dolo ou culpa um dano contra o passageiro. Ah, tá, beleza. Por isso que eu falei do nexo causal. Aqui ninguém fica com dúvida, não, hein? Vamos ver. Tem uma musiquinha de fundo aí boa, hein? Opa, mano, deixa eu montar Eu aqui. ia falar isso agora, que estudar em casa é embaçado, que eu tava prestando atenção na sua explicação, mas a música que tá tocando de fundo tá muito mais alto na cabeça. Tá, não, tá no volume 10 aqui. Vou O montar aqui, pior, gente. mano, estudar em casa é uma bosta. Na moral. Vamos lá, peraí. Acho que eu pulei uma a mais. Ah, não. Vamos lá. Em resumo, em suma, a responsabilidade... Olha lá, Hector. Eu sabia que alguém ia perguntar, por isso que eu sempre faço um resuminho para ficar mais fácil. A responsabilidade subjetiva depende da comprovação do dolo ou culpa, da intenção ou não. E a responsabilidade objetiva se dá apenas, olha o que está escrito aí, sendo caracterizado o nexo causal, o vínculo entre o acidente, né, entre a ação e o dano. Então, quem causou o dano não foi a empresa? Sim. Por isso que é objetivo. Ah, tá. Então, se for comprovado que o motorista, né, teve intenção ou não, aí sim a responsabilidade objetiva ela surge. Ah, beleza. Deixa eu anotar aqui, professor, que senão você sabe, né? É sempre bom. Eu tenho certeza que a Kemily já deve estar aí com umas 4 folhas de caderno de anotação. Pô, professor, tô professor. anotando no bloco de notas, que eu tô tão preguiçosa que nem escrever eu tô escrevendo, mas eu tô anotando. Quem me chamou, Hector? Fala. Não foi eu, Na não. verdade foi eu, Matheus. É que eu cheguei meio atrasado na aula. Aí Agora eu só queria ver se eu entendi bem a recapitulação. Então, tipo, subjetivo é quando tem a comprovação de que, sei lá, o motorista, de repente, se ele causou um acidente de ônibus. Se o motorista estava embriagado ou não, ou se ele estava com alguma coisa que ele acabou causando a batida por vontade própria ou não, Sim. aí é subjetivo a responsabilidade. Já seria objetiva se por um acaso fosse problema tipo do freio, como mencionado no exemplo da aula anterior, que a Perfeito. empresa não fez a revisão correta e deixou o freio ruim passar. Perfeitamente, Matheus. Meus parabéns. Se os colegas quiserem também anotar esse exemplo do Matheus, também eu concordo. Já tá anotado, já. Matheus é monstro. Alguém quer que o Matheus faça a gentileza de repetir, por favor? Ou não? Sim, Sim, Gabriela hoje está monossilábica, tá? Sim, né? Matheus, você faria essa gentileza? É, verdade. Ai, ai. Bom, Faz de essa acordo com o gentileza. exemplo que eu falei, a responsabilidade subjetiva seria se, no caso, Vai o devagar, Matheus. o motorista tivesse com problema na hora de dirigir e causasse o acidente. E a objetiva seria se, por um acaso, fosse um erro que a empresa deixou passar e tivesse causado o acidente. Programa de manutenção, né? nesse caso de objetivo seria tipo um problema do ônibus, Sim, senhora. por exemplo, né? Que já não seria o controle do motorista. Perfeitamente. Ah, sim, entendi, então. Muito obrigada. Obrigado, Matheus. Disponha. Escondidinho aí, mas sempre com tiro certeiro, né, Matheus? Isso é bom. Bora lá. Situações de responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade pelo fato ou defeito do produto ou serviço. Então, existe a proteção contra os danos colaterais, podem ser
físicos, psicológicos, por acidente de consumo. Tá? Então, essa é a responsabilidade pelo fato ou pelo defeito. Percebem que aqui, além do dano físico, amplia-se para danos psicológicos, então não há de se falar em vício e sim de defeito? Sim ou não? Sim. Então, é sempre bom vocês fazerem relações, por isso que, mais uma vez, eu me dei no direito de fazer essa revisão, para justamente vocês alinharem as informações dessa aula com as da aula anterior, porque elas são uma continuidade de informações, e não assim compartimentalizado, né? Não tem nada de diferente, sim, um se comunica com o outro. Por isso que é um sistema, né? Vocês lembram que o tema da aula de hoje é sistema de responsabilidade? Então, sistema, né, é um organismo que se comunica entre si pelos fatos e atos, tá? Só para deixar bem esclarecido para vocês. Segunda, responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. A proteção ela é apenas econômica. Por quê? Porque não ocasionou danos colaterais. Você vê que os artigos são distintos. Eu vou voltar um slide. Tá vendo? Artigos 12º, 13º e 14º. Fala sobre defeito. E a responsabilidade do vício, 18º, 19º e 20º artigo. Tá? Então, sempre se comunicando com o conceito de que vício, ele atinge apenas o patrimônio material, econômico. Né? E, por outro lado, o defeito, além de impactar no patrimônio material e econômico, ele tem essa amplitude, né, a ponto de causar, nesse caso específico, chamado de danos colaterais. Modalidades de defeito. Tá? Então, nós temos aí defeito por concepção ou criação. Então, é o defeito que aparece na origem, né? Desde da sua concepção, já está autoexplicativo, né? Ou da própria criação. Consiste em defeitos no projeto, formulação, até mesmo quanto ao design dos produtos. Vamos lá. Defeito de produção ou fabricação, relacionado ao próprio defeito de fabricação, construção, montagem, manipulação e acondicionamento de produtos. Lembrando que os defeitos, além do patrimônio econômico, gera efeitos colaterais. Defeito de informação ou comercialização, são os defeitos na apresentação do produto, informações insuficientes ou inadequadas, inclusive em relação à publicidade, que nós vimos na aula passada, falamos sobre práticas abusivas, e uma delas era a publicidade enganosa, né? E aí nós temos o direito de regresso, tá? Então, o direito de regresso é o direito de ser ressarcido de um prejuízo causado por terceiros. Porém, só existe direito de regresso se for feito o ajuizamento, né, uma ação em juízo próprio. E eu coloquei um exemplo aí, eu queria que vocês lessem com os olhos, claro. E quem tiver dúvida, por favor, levante o dedo. E quem poderia me dar um exemplo nesse caso da seguradora? Peguei um exemplo bem do cotidiano. Nossa, gente, só um instante. Tomar uma água aqui.
Nossa, engasguei agora. Me perdoe. Alguém pode me dar um exemplo? Eu peguei do nosso cotidiano, principalmente em veículos, automóveis, né? Por exemplo, se há alguma batida e aí você. Se alguém bateu em você, aí você aciona o seguro, você tem que comprovar que realmente a culpa não foi sua para que seja acionado o seguro para que o terceiro seja ressarcido também, é isso? Seria isso? Quase lá, Kemily. Professor, desculpa. Não, pode falar. Não, um exemplo que aconteceu com uma pessoa conhecida é que o carro, ela estava na via, né, em São Paulo, o carro dela quebrou e ela paga seguro. Então, ela acionou o seguro para ir pegar o carro dela para consertar e tudo mais. Só que para voltar para casa, ela teve que pagar um táxi. E aí depois a seguradora teve que ressarcir o dinheiro desse táxi, porque teoricamente, né, foi um valor que ela gastou a mais. Seria Então, mas aonde que a seguradora vai requerer o dinheiro que ela já gastou? Porque o terceiro não é o taxista. Você colocou aí 3 atores, né? Então, o motorista, a seguradora e o taxista. Isso. Não, mas e a seguradora, ela vai reaver esse dinheiro de quem? Não, mas aí, no caso, é do motorista, porque ela teve que pagar o táxi, né? Uhum. Aí, no caso, a seguradora teria que reembolsar o motorista por esse dinheiro, né? Então, mas o direito de regresso é da seguradora, não é do taxista ou do motorista. Ah, entendi. Vamos ler novamente, por favor, com bastante calma. Por isso que está aqui escrito, Gabriela, ó, garantia atribuída às seguradoras de requisitar o ressarcimento dos valores gastos em um determinado sinistro. Todos vocês sabem o que é um sinistro, né? Junto aos culpados pelo fato. Então, por isso que eu te perguntei. E o dinheiro para a seguradora vem da onde? Acho que eu estou um pouco confusa ainda. Acho que legal, hein? Acho que eu achei legal. Vou anotar aqui no meu caderninho. Mais alguém poderia dar um outro exemplo? Tem um outro slide aqui, vê se melhora a interpretação. Olha lá. Consumidor ajuiza, né, uma ação indenizatória contra B. Quem é o B? O fornecedor, o comerciante, que paga ao consumidor e ingressa com ação de regresso contra C. Quem é o C? É o fornecedor. Deverá ressarcir o comerciante. Ah, entendi. Melhorou? Sim. Você vê que aqui ninguém fica com dúvida, Gabriel? Que bom, né? Pelo menos uma aula tem que ser assim, né? A gente planta até bananeira, se for o caso, para tirar dúvida, viu? Mas não deixa vocês em dúvida, não. Só me deixa Pessoal, uma É que você dúvida. é diferenciado, Onde que né, isso entra na questão dos carros? pois não, Matheus? Onde que isso entra na questão da seguradora de carros? Então, a seguradora é o A, o B ou o C? O B? Você, Eu acho que Hã? é o B, né? É o Eu B. acho Viu, Matheus? Tá, a Consegui. seguradora entra como B, mas aí quem entraria como C?
Vamos lá, pessoal. Vamos ver se o pessoal consegue responder. Vamos lá. Quem seria o C? Consumidor. Não, o consumidor é o motorista, aquele que adquiriu a apólice. Professor, nesse caso aqui, não teria que ser sido por quem causou o dano? Isso mesmo. Então, se houve um sinistro, né, se reconhecido a culpa ou dolo do terceiro, a seguradora vai cobrar do terceiro. Tipo, se o carro quebrou por alguma causa, assim, ou a peça, ou o mecânico que ele passou anteriormente, algo assim, é isso? Montadora. Montadora, tá. Pensei que eu estava entendendo errado. Tá bom. Entendeu, Matheus? Entendi. Então, seja de uma forma ou seja de outra, a gente tem aí a corresponsabilidade solidária, né? E o direito... Pois Então, não. novamente, a gente pode entrar com o exemplo do motorista embriagado sendo C. Perfeitamente, cabe bem. Não tenha dúvidas. E para finalizar, pessoal, né? Causas excludentes. Vocês sabem que excludente de exclusão, né? Não entram na responsabilidade civil, né? O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito existe, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou do terceiro. Então, nesses três casos, né, não se pode falar de responsabilidade quando isso acontecer, tá? E é bom grifar, né? Eu deveria ter grifado a palavra provar, para que fique isso bem incisivo para vocês. Tudo bem, gente? Professor, dá um time aí só para copiar aqui rapidão. Obrigado. Um time? One time. Ah. It's up to you, Hector. Thank you. How do I say it's up to you? No, my English is so, man. Eu te perguntei, né? Se você sabe o que é it's up to you. É uma gíria em inglês que fala você que determina. Thank You're welcome. Don't mention it. Tudo bem, pessoal? Aula que vem, quais serão os conteúdos que nós vamos tratar? Acabou? Nesta noite... Não, professora, é porque sua aula passa muito rápido, não é chato de assistir, porque tem umas aulas que eu vou te falar um negócio, é bagaceira, viu? Bagaceira. Bagaceira no termo, explica, ninguém entende nada, todo mundo fica no sim ou não. Bom, gente, eu fico muito satisfeito sempre com o feedback de vocês, é muito bom saber disso, né? E eu só espero que, né, a gente chegue até o final com essa mesmo nível de entendimento e sempre que tiverem que perguntar, por favor, não passem vontade. Os meus recados finais são sempre para vocês não deixarem de acessar o portal, fazerem as atividades, tá? Vou mandar a atividade para a Gabriela logo, tá? Também é bem tranquilo, é uma sessão só, e me entregue até a semana que vem, por favor, tá bom? Beleza, professor, seu lindo. Alguém quer dar um feedback sobre a aula de hoje, se foi esclarecedora, se foi boa? Sim, foi muito boa. Eu achei. Tirou algumas dúvidas Você ficou que eu com... tinha, mas... Bom, você ia falar
Você ia falar, Gabriela? Não, eu só falei que foi muito bom. Eu gosto do modelo dessa aula específico. Tá bom, obrigado. Kemily queria falar alguma coisa? Não, professor, o que eu sempre falo toda aula, né? Mesmo tendo faltado a aula anterior, mesmo o senhor passando a revisão, dá para entender o conteúdo, mesmo sem ter acessado o AVA, porque eu não acessei semana passada. E todas as aulas que o senhor ministra, tô gastando português, hein? É sempre bom. Todas as aulas que o senhor ministra são muito enriquecedoras, porque o conteúdo que o senhor passa não é aquele conteúdo exaustivo com que você fala e ninguém entende. E sempre que tem, o senhor consegue sanar de uma forma com que seja simples e que não seja tanto num termo técnico, porque se usar muita técnica não vai adiantar nada, porque ninguém vai entender, né? Então, quando vem numa explicação mais clara, fica muito mais fácil de ser compreensível. Que legal. Alisson, tem alguma coisa para comentar? Não. Ana Carolina? Ô, professor, eu complemento aí com o que a Kemily falou. A gente não participou da aula passada, você fez aí recapitulando, deu para entender, deu para pegar. Claro, tem que assistir, né, o que o senhor já passou, né, que fica um pouco mais detalhado. Mas eu gostei, conseguiu entender bastante coisa da sua aula. Que legal. Brenda, alguma coisa? Bruna Carvalho? Bruna Perseguini? Alguém mais quer falar, gente? Matheus? Como é que foi, Matheus? Bruno, pode falar. A aula foi top, professor. Deu para entender tudo. Que bom. Minhas anotações, tá tudo tranquilo. Elvani, Flávia, Guilherme, quiserem falar, fica à disposição. Professor, a aula foi top. Muito top. Agora, rapidão, uma coisa que eu lembrei, não é relacionada à aula. Sim. Eu recebi um SMS da faculdade falando que as aulas iam voltar dia 18. Tá certo isso aí, Arnaldo? Eu desconheço essa data, mesmo porque o governador de São Paulo, você viu bem, até dia... deu a quarentena até dia 31 desse mês. Então, não vejo condições para retorno antes dessa data, não. Eu li esse SMS também. Barra Anhanguera fake news. Tá vendo uma veiculação de muitos fakes, né? Então, sei lá, o que pode estar acontecendo, né? O triste, professor, é que o fake na mensalidade não vem, né? Então. Isso eu não posso argumentar com você. Nem dá, né? Eu sei, professor. Gente, da minha parte, um abraço, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e na próxima semana estaremos aí para aula, sessão 4.1 e 4.2. Combinado? Combinado, professor. Fique em casa, hein? Beleza, professor. Estamos juntos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.